Muito boa tarde, nossa senadora Ana Amélia Lemos. Primeiramente, queria então cumprimentá-la, a senhora, cumprimentar todos os nossos deputados, as demais autoridades da mesa, todos os nossos produtores que aqui se encontram, todos os deputados estaduais, federais, enfim. Hoje a missão que nós temos aqui, enquanto Farsul, recomendado pelo nosso presidente Esperotto, era falar não só com os nossos produtores que aqui estão, com esses a gente conversa todos os dias, mas falar principalmente sobre esse assunto com a sociedade que está nos assistindo através do canal do Senado e da TV Assembleia e, sobretudo, com os nossos parlamentares, os nossos senadores. Eu vou pedir licença para ficar em pé, para apresentar este estudo. Então, nós queremos fazer uma análise sobre o crédito rural, como que ele funciona, como que ele é, e endividamento, sob uma ótica técnica. Não está passando. Passa para mim, por favor. Bom, então, primeira coisa, de onde é que vêm os recursos do crédito rural? Que isso é importantíssimo para a gente entender renegociação de dívida, equalização, seja lá o que for, tem que entender de onde vem o dinheiro. Então, primeira coisa, nós temos que saber de onde é que vem esse dinheiro. Esse dinheiro vem lá dos bancos, quando eles fazem uma moeda que se chama moeda fiduciária. Nós temos duas moedas, a moeda papel, essa que circula todos os dias nas carteiras, não dos produtores, mas em outros setores da economia, e nós temos a moeda fiduciária ou bancária que o banco faz. O banco consegue gerar moeda. Essa moeda fiduciária ela é baseada em confiança. Ela surge a partir do momento que alguém vai lá e deposita um dinheiro no banco. Isso funciona da seguinte forma. Imagina um cidadão que tem 100 mil reais ou 100 mil unidades monetárias em casa e ele vai lá e deposita esse dinheiro num determinado banco, no banco 1. Este banco sabe que este produtor, a movimentação dele vai ser em torno de 10%. Vamos aqui ter 10% como parâmetro. Então ele vai poder emprestar 90 mil para um outro produtor ou para uma outra pessoa que vai pegar esse dinheiro, vai depositar num outro banco, que vai pegar 10% e vai emprestar 90, vai emprestando 81, 72, enfim. No fim desse ciclo, com 100 mil reais, você criou 1 milhão. 100 mil está balizando 1 milhão. É assim que funcionam os bancos brasileiros e qualquer banco no mundo funciona assim. Uns conseguem multiplicar mais, outros conseguem multiplicar menos. Isto gera um problema. Que problema é? No momento que o banco começa a gerar dinheiro, gera inflação. Então, os governos, através de suas políticas monetárias, têm duas formas de controlar a inflação. Uma delas é a taxa Selic e a outra delas é compulsório bancário. Eu seguro os depósitos para que o banco possa multiplicar menos dinheiro. Isto se chama o compulsório legal, o compulsório dos bancos é a reserva legal. Esta reserva legal é importante que os senhores saibam, ela fica depositada numa conta do Banco Central e o banco não ganha 1 centavo com esse dinheiro depositado lá. Não ganha 1 centavo. Até agora eu falei de crédito rural? Não falei ainda em crédito rural. Eu estou falando de como que funciona o banco por dentro, para nós podermos entender de onde que sai o crédito rural. Este mecanismo de segurar dinheiro do banco não é feito para criar crédito rural. Ele é feito para controlar a inflação, como uma política de controle inflacionário. Só que daí o que começaram a perceber? Começaram a perceber, a partir do Plano Real, nós tínhamos lá 40% do compulsório, 50% era a taxa de depósito que ficava retida, sem 1 pila de remuneração para o banco. Se percebeu, após o Plano Real, com a economia estável, que podia pegar 25% desse compulsório e passar para crédito rural. O banco, então, tinha a opção, ou eu deixo lá esse dinheiro parado sem ganhar nada, ou eu empresto esse dinheiro àquela taxa que o governo determina, no caso, hoje, 5,5%. Então, senhores, aqui, saibam que o crédito rural, ele vem do depósitos à vista dos bancos. Esse dinheiro vem dos bancos. E nem o banco, obviamente, ele está ganhando dinheiro para fazer isso, porque ele tem a opção de emprestar para o produtor ou então não fazer nada, como, por exemplo, o maior banco privado do Brasil, ele não coloca 1 centavo diretamente em crédito rural. É uma opção que eles têm. Daqui, então, que surge o crédito rural tal qual nós conhecemos hoje. Então, senhores, nós temos sempre que lembrar, o crédito rural, ele nasce do banco, ele é privado, ele não é mais público, e ele não nasce para fazer favor para o produtor, para emprestar dinheiro barato, até porque nós não tomamos dinheiro barato. Quando a gente vê o quanto nossos concorrentes pegam, nós pagamos caro por crédito. Então, esses recursos, eles terminam formando o crédito rural no Brasil, que nós vemos aqui, desde o final da década de 60, vejam como era volátil.
Nós chegamos em 1979, em valores de hoje, emprestar 140 bilhões. Nesta época era dinheiro público, sim, era dinheiro do Tesouro. Agora imagina o sujeito que pegava dinheiro aqui, no outro ano tinha bastante, no outro ano faltava. Imagina como era ruim ser produtor naquela época. Depois nós entramos em declínio, o governo não tinha mais dinheiro para emprestar. A partir do Plano Real, então, em 96, nós mudamos o mecanismo, passamos a ter um crédito rural privado, mais uma vez, o pessoal de casa, privado, o dinheiro que o produtor pega é privado, aqueles 136 bilhões que são anunciados pelo governo com pompa e circunstância, são privados. A única coisa que nós não mudamos nesse tempo aqui é o cacuete de fazer anúncios políticos, que aliás, bem coisa de país latino-americano. Desde que passamos, então, a pegar dinheiro privado, e que não estamos dizendo que isso é ruim, só melhorou o crédito rural. O crédito rural só subiu. Então, esse mecanismo, apesar de ser privado, é um mecanismo bom, que vem atendendo as demandas dos produtores, e este dinheiro privado é o que tem ajudado a agricultura a crescer tanto nessas últimas décadas. Só que nós temos muito mais o que crescer. Nós, às vezes, nos colocamos como líder daquilo e outro. Nós não somos tão líder assim como a gente pensa. O Brasil é um país imenso que produz só 186 milhões de toneladas. Produz bem menos que a Índia, produz bem menos que a Europa, produz bem menos que a China e produz também bem menos que os Estados Unidos. Mas nós poderíamos ser, sim, o líder. E quem sabe um dia sejamos. Mas nós vamos precisar de crédito. Então, o crédito rural, do jeito que ele está, do jeito que ele é formado, nos agrada e tomara que assim continue. Embora sabemos que ele não vai ser suficiente. Quando a gente vê, por exemplo, o azul e o vermelho, são os depósitos à vista e a poupança rural. Dois instrumentos privados que praticamente formam todo o funding do crédito agrícola. Não é diferente no caso da pecuária. Senhores, o Tesouro Nacional, até a década de 80, ele era responsável pela maior parte da composição do crédito rural. Em 86, ele representava 65%. Em 2012... está esse gráfico aqui, o Open Office, que a Assembleia usa, mudou o meu gráfico, mas aqui não é 0,0, tá? É 0,1. Hoje, o Tesouro participa com 0,1% daquilo que ele anuncia. O que o governo de fato gasta? Ele não participa do funding, mas ele equaliza as taxas. Hoje, se nós olhamos o que o governo gasta com a agricultura no Brasil, ele gastou em 2012 3,6 bilhões de reais. Ele fez isso gastando 1 bilhão para equalizar os custeios e investimentos da agricultura familiar, 515 milhões com a agricultura empresarial, depois nós temos comercialização, temos securitização e PESA, que realmente o governo equaliza, 161 milhões apenas, tem os programas de exportação, enfim, ao todo 3,6 bilhões. Só o Rio Grande do Sul, isso aqui para o Brasil inteiro, só o Rio Grande do Sul, os impostos que são tirados no custo de produção de soja, milho, trigo e arroz geram mais de 3 bilhões de reais. Nós, só no custo de produção no Rio Grande do Sul, a gente já devolve tudo isso aqui para o governo. Então, a agricultura é um grande negócio também para o Estado e também para o governo. A maior parte dos recursos, é assim que ele se forma, como é que ele se distribui? A maior parte deles é para custeio, depois nós temos investimento e comercialização, e vejam como o crédito tem subido, tem aumentado cada vez mais, tem mais recursos, até porque os custos também cada vez aumentam mais, mas este modelo privado, nós não podemos dizer que ele é ruim. Talvez ele não seja totalmente suficiente, mas ele vem crescendo. O crescimento agrícola é 19% ao ano, média, e a pecuária é 23% de média ao ano, crescendo a oferta de crédito. E a maior parte fica entre o sul, sudeste e centro-oeste. No Rio Grande do Sul, a realidade não é diferente. Nós tomamos 16 bilhões de reais, quase 17, entre produtores rurais e mais cooperativas e indústrias que também tomam crédito rural. Não diferente também, a maior parte deles de custeio. Vejam aqui por culturas, a cultura que mais capta crédito rural é a soja, seguida do arroz, depois nós temos milho e trigo e fumo. Bom, senhores, nós temos problemas, temos problemas pontuais de endividamento. Agora entrando em endividamento. Nós realmente não podemos negar que temos problemas com endividamento, infelizmente. Agora, podem ser os produtores considerados maus pagadores, como muitas vezes o são? Os produtores, eles são submetidos a uma análise de crédito como qualquer cidadão urbano. Quando ele toma o crédito rural, ele passa por uma análise de risco como qualquer outra pessoa passa, porque isso
E essa forma de fazer está de acordo com as normas brasileiras e internacionais de concessão de crédito. Essa é a primeira coisa dela. Se o produtor pega o crédito, é que ele podia pegar. A segunda coisa que nós temos que ter em mente é que este risco associado ao crédito rural ele é muito baixo. Porque tenho aqui a anunciar aos senhores, para quem não sabe, principalmente o pessoal de casa, que nós pegamos como fonte o Banco Central e olhamos as taxas de inadimplência de cada um dos créditos concedidos a pessoas físicas, num primeiro momento, e depois para pessoas jurídicas. Vejam, por exemplo, aqui crédito renegociado, que é o cara que fez um cheque especial e foi para um CDC, ou coisa do tipo, financiamentos de veículos, cartões de crédito, financiamento imobiliário, que tem taxas bastante baixas. Senhores, a menor taxa de inadimplência de crédito pessoa física é do produtor rural. Então, podemos acusar o produtor rural do que quiser, menos de caloteiro, porque a menor taxa de inadimplência é justamente crédito rural, custeio e os investimentos do BNDES para produtor rural tem as menores taxas de inadimplência. Não é diferente na pessoa física, na pessoa jurídica. As pessoas jurídicas que tomam crédito rural são as com melhores taxas de adimplência. Apenas 0,6% dos produtores eles terminam tendo problema para pagar a conta, bem menos que qualquer outra linha de crédito, especialmente no meio urbano. Mas por que os produtores, então, eles são bons pagadores? Em primeiro lugar, a escolha é sempre estar em dia. O produtor precisa estar em dia, porque senão ele interrompe um ciclo que é curto entre pegar o dinheiro, plantar, colher e pagar, porque logo ele precisa do dinheiro de novo. Então, isto motiva ele ser um bom pagador. Fazer investimento não é escolha, ele precisa investir, senão a roda para, a obsolescência vem e o prejuízo vem junto. Então ele precisa investir. Esta é uma necessidade, então para isso ele tem que estar com o crédito bom. Tem gente que diz assim, não, mas a taxa de inadimplência é baixa porque o juro é barato. Sim, mas o juro do crédito imobiliário é barato, o juro, por exemplo, do crédito consignado é barato. Enfim, não é isso que explica. Isso até pode ajudar a explicar, mas não é isso. O produtor é sim um bom pagador, isso precisa ser reconhecido. Nós estamos com uma negociação em curso, desde o início do ano estamos aguardando uma solução, que acontece lá naquela região de Centro Missões, aonde nós vimos que lá, em 2004, 2005 e 2006, esta região teve prejuízo. E depois só teve anos bons, ou anos razoáveis para bons, e em 2012 foi ter um problema de novo. Mas nós, lá atrás, tivemos 3 anos seguidos de problema. E não foi dada a solução adequada. Poxa, se o governo já não contribui mais com a formação do crédito rural, e talvez nem deva, porque não tem dinheiro, a nossa agricultura hoje é muito maior que o Estado brasileiro, talvez pelo menos tem que ter boas regras. E aqui faltou uma equalização. Se tivéssemos arrumado o problema aqui, nós não estaríamos nem hoje, talvez, aqui nessa audiência pública. E para provar, porque tem muita gente que pensa, mas tem endividamento na região das Missões, é melhor tirar ela do zoneamento. Isso é um absurdo. Nós fizemos um estudo, que inclusive está com o Ministério da Fazenda, que mostra que se o produtor colher 22 sacos de soja por hectare, ou ele vender no mínimo a 35,39, ele pelo menos o custo ele empata. E ele, tanto o preço é mais alto que isso, como a produtividade dele é mais alta que isso. Então, pelas duas óticas, esta região é sim viável. O problema que ela está enfrentando, ela vem lá de trás, lá daquele ciclo 2004, 2005 e 2006, que não foi dado o devido tratamento. Nós, ano passado, para a seca, nós conseguimos, junto com os parlamentares, junto com outras entidades, junto com várias forças da sociedade, conseguimos a resolução 4134, que renegociou em 10 anos as dívidas da seca, que, aliás, foi anunciado pelo ministro Mendes Ribeiro Filho na própria Expo Inter. E vejam o clima como ficou bom depois disso. Não estamos querendo condicionar a vinda de ninguém para a Expo Inter com isso. A presidente, os seus ministros, sempre são muito bem-vindos na Expo Inter, independente da notícia que tem para trazer. Mas vejam como o clima melhora depois de anúncios como esse. Quem sabe não fica aí uma dica para vir na Expo Inter e anunciar uma coisa boa lá para aquela região. Senhores, nós vamos passar, já faz uns 30 anos pelo menos que se discute endividamento, nós vamos passar os próximos 30, talvez os próximos 100 anos, discutindo endividamento, se discutirmos o endividamento apenas pela renegociação. Eu não gostaria de ficar velho discutindo isso. Tá? Já vou terminar, senadora, me desculpe. Nós fizemos um estudo que mostra que o nosso custo de produção, se nós tivéssemos a eficiência americana, baixava o custo de produção em Sorriso em 24%, em Londrina em 22%, em Cruz Alta em 17%.
nós conseguiríamos aumentar a renda mensal do produtor de 5 mil para 8, de 4 para 7 no Paraná, e aqui no Rio Grande do Sul de 4 mil para quase 7 mil reais, só se tivéssemos mais eficiência nos custos, não tivéssemos tanta tributação em cima dos custos. Temos mais problemas com logística. Para os senhores terem uma ideia, vou meter só aqui a Cruz Alta, nós perdemos 6 sacos por hectare, por custo Brasil, em Cruz Alta, na hora de plantar, e nós perdemos mais 7 na hora de escoar. Dinheiro que faz falta para o produtor. Nós poderíamos aumentar a renda aqui no Rio Grande do Sul em 137% a renda mensal do produtor rural, se nós tivéssemos a eficiência que o nosso concorrente tem. Então vejam quanto produzir num país desestruturado e desorganizado custa para o produtor. E é por isso que nós temos endividamento. Enquanto nós não resolvermos isto daqui, sempre haverá endividamento. Então, para finalizar, e agora concluindo mesmo, nós gostaríamos que houvesse um entendimento que o crédito rural é privado, e não estamos nos queixando disso. O Sicor, que agora mudou, o Banco Central mudou o sistema, nós queremos ter acesso ao Sicor. Não tem por que ser uma caixa preta que ninguém sabe o que é, o que está acontecendo em termos de crédito rural. Nós temos que ter um sistema de prorrogação, não de prorrogação para outro ano, como prevê o Manual do Crédito Rural. Tem que ter uma reequalização automática em caso de estiagem. Não precisa ter uma cantilena, fazer uma briga, uma batalha campal para conseguir uma coisa óbvia. Senhores, os bancos de fábrica precisam se organizar. Ou eles passam a ter do BNDES a mesma estrutura que tem os outros bancos múltiplos, ou então talvez é melhor não tê-los no crédito rural. É fácil na hora de pegar, é um inferno na hora de renegociar. E do jeito que está, isso aqui está muito ruim. Bancos e cooperativas de crédito que captam dinheiro de terceiros precisam também ser melhor regradas para que na hora que temos uma estiagem ou coisa do tipo, que faz parte da atividade, não pode ficar, Deus dará, aquele produtor que fez nessas atividades. E a principal política agrícola, que hoje é crédito, mas ela é privada. Se hoje é privada a principal política agrícola do governo, então cabe ao governo alcançar boas regras. Não está na hora de termos uma política agrícola de verdade, começando pelo seguro, que não temos, nosso seguro é muito ruim. Se tivéssemos seguro, talvez não tivéssemos aqui hoje. Nós temos que ter uma desoneração dos custos de produção, porque é um absurdo um país onerar custo de produção. É só nós que fazemos isso, senhores. Nós temos que ter um sistema logístico adequado para pararmos de perder 13 sacos por hectare entre essas duas coisas. Atacar o endividamento só com via da negociação não resolve o problema. Nós precisamos atacar isso daqui e agradeço ao senador a oportunidade. Muito obrigado.